Olha, eu diria uma coisa para você. Se eu tivesse que escolher um único desafio, esse desafio é perenidade. Ou, em outras palavras, como é que uma empresa hoje ela consegue continuar existindo, certo? A perenidade é um troço que você, se parar para pensar hoje o que é perenidade, é um troço que, nesse mundo de incerteza, nesse mundo de impermanência, nesse mundo de velocidade tecnológica, como é que eu faço para continuar sendo relevante? Então, você sabe que você me pergunta, puxa vida, eu podia contar para vocês aqui um montão de desafios, mas o desafio da perenidade, o que vai fazer com que você continue existindo, o que vai trazer com que você continue gerando atratividade para o teu negócio, nada mais é do que talvez a equação simples de você ser capaz de entregar valor para o seu cliente, seja ele quem for, e trazer retorno para a sua empresa. Pois é, a percepção de valor é um troço muito subjetivo, certo? O que é caro para mim pode ser barato para você e vice-versa. Você sabe que tem uma frase que eu adoro, que não é para você concordar comigo, mas é assim, não tem produto caro, é você que não percebeu o valor. Você já imaginou? Imagina a seguinte situação. Imagina que nós ganhássemos aqui, nesse momento, R$ 1.000 de presente e que a gente pudesse fazer com esses R$ 1.000 o que a gente quiser. Não é para pagar boleto. Sabe aquela coisa assim, olha, comprar aquilo que você não precisa? Tem coisa mais legal do que você comprar aquilo que você não precisa? E aí eu te pergunto, o que você faria com esses R$ 1.000? Por exemplo, será que eu pegaria esses R$ 1.000 e compraria o ingresso para ir no Rock in Rio? Para ir no Lollapalooza? Para ir no show do U2? No Rolling Stones? Na minha banda preferida? Ou talvez não? Você quer saber o que eu faria? Eu vou te contar. Eu pegaria esses R$ 1.000 e eu compraria uma garrafa de vinho. Aí você olha para minha cara e fala, mas professor, você tá maluco? Você vai gastar R$ 1.000 num vinho? Maluco é você que vai no show do U2. Então, você percebe como o valor é um troço muito subjetivo, certo? E qual é o grande desafio? É entender o que é valor. Muitas vezes nem o cliente sabe, porque não adianta você perguntar para o cliente o que ele quer. Experimenta fazer esse teste. Pergunta para o teu cliente o que ele quer. É bem possível que você escute ele dizer assim para você, eu estou a fim de quebrar a tua empresa, eu quero preço e desconto. E na realidade, ele não compra por preço, porque a maioria das organizações não são aquelas que vendem mais barato. A maioria das organizações que são líderes de mercado não são aquelas que vendem mais barato. Se você olhar, o sabão em pó mais caro é o mais vendido, o refrigerante mais caro é o mais vendido, o cimento mais caro é o mais vendido. E olha que eu não estou nem falando de serviço, eu estou falando de produto de compra comparada. Então, o grande pulo do gato é a gente entender o que naquele momento é o valor. Pode ser disponibilidade, pode ser tempo, pode ser forma de pagamento, pode ser especificação de determinado produto ou serviço, certo? Pode ser a confiança de saber que você vai me entregar, pode ser ter credibilidade. E isso muda. E muda muito hoje, porque o mundo muda, a gente muda, o mercado muda. Então, é um desafio constante essa busca de valor para que a gente consiga garantir a perenidade. Ela precisa achar aquele público que valoriza aquilo que ela tem a ofertar. Por isso, a segmentação de mercado ela é crucial. Por que uma empresa segmenta mercado? Para ela poder vender banana para quem quer comprar banana. Então, ela precisa ter muito claro aquilo que ela está a fim de ofertar, aquilo que ela está a fim de vender e fazer isso com excelência. Ter diferencial significa fazer bem feito aquilo que o teu cliente valoriza, certo? Então, ao mesmo tempo que eu preciso levar em consideração o que o cliente valoriza, eu preciso também entender se eu tenho e se eu sou competente em fazer e entregar aquele serviço que esse cliente valoriza. Nesse momento, eu estou tentando fazer o quê? Vendendo banana para quem quer comprar banana. E nada mais é do que você buscar. Se você se compromete a fazer arroz com feijão, tente fazer o melhor arroz com feijão que você puder. É simples assim.
Olha, o erro mais comum muitas vezes tem a ver com velocidade, tem a ver com tempo. Você sabe que me dá a impressão hoje que as empresas elas são muito menos resilientes, porque as empresas elas acabam sendo muito reféns do curto prazo. Você percebe como é comum hoje a gente estar buscando literalmente o resultado do dia para a noite? E a criação de valor, ela muitas vezes, ela leva um tempo para acontecer, leva um tempo para atingir uma determinada maturidade. Só que hoje, me parece que nós estamos constantemente com uma arma na cabeça, sendo obrigados a entregar um resultado no final do mês. Eu não sou mais o Mário no final do mês, eu não sou mais o Álvaro no final do mês. Eu acabo sendo um número. E a pergunta que a gente é chamado a responder é a seguinte: vem cá, me diz aí, você bateu ou não bateu a tua meta? Certo? E uma coisa que assim eu percebo é o seguinte: não me cabe escolher a circunstância. Eu tenho que entender que essa é a circunstância do mercado, certo? Ser refém do curto prazo hoje é uma condição de toda e qualquer organização. Eu não gostaria que fosse desse jeito, mas eu preciso entender como é que eu vou reagir a essa circunstância. Como é que eu vou conseguir, num curto espaço de tempo, entender o meu cliente, entender o meu mercado, entender como é que eu posso ser melhor do que o meu concorrente no mercado cada vez mais competitivo e ainda ser capaz de ganhar dinheiro com isso. Porque a gente fala tanto da questão da entrega de valor, mas se esse valor não trouxer retorno para a minha organização, como é que eu vou continuar existindo? Como é que eu vou garantir essa consistência na entrega? Que é o que traz a perenidade. Pois é, o cliente ele é muito mais empoderado hoje, talvez por um motivo principal. Ele tem um cardápio de alternativa muito extenso. Quanto maior o meu cardápio, eu entendo que maior o meu poder de barganha. Então, eu, cliente, toco o terror para cima da empresa, querendo sempre o mais barato, querendo sempre, certo, aquela vantagem financeira. E o que eu preciso fazer? Na realidade, eu preciso entender qual é o atributo que esse cliente valoriza. Isso não quer dizer que o preço não seja importante. Você sabe qual é o grande desafio? Eu diria assim para você, o grande desafio numa questão de serviço, certo? E a gente tentar não ser refém do preço e desconto, não é fazer com que o preço não seja importante, mas é fazer com que ele não seja um limitador de compra. E para o preço não ser um limitador de compra, eu preciso entender que atributo que você valoriza, que faz sentido para você pagar mais pelo meu produto, pelo meu serviço. Você valoriza o quê? Disponibilidade. Você valoriza a garantia, você valoriza o pós-venda, você valoriza o relacionamento, certo? Se você parar para pensar, a grande maioria das empresas não são aquelas que vendem as coisas mais baratas. Então, de certa forma, a gente já vem fazendo isso. Muitas vezes, nós também, nesse afã de sair correndo para entregar o resultado, a gente é muito ansioso, a gente acaba dando mais desconto, dando mais benefício pecuniário, no sentido do dinheiro, do que deveria. E aqui tem uma frase que eu gosto de citar, que é assim: cliente feliz é lucro para a empresa, cliente muito feliz é prejuízo para a organização. Sabe aquela coisa? O que você entregou tanto que você não precisava ter dado, que o cliente está tão contente assim? E você fica naquela percepção, sabe? Puxa vida, eu acho que eu concedi demais da conta, poderia ter retido um pouco mais de ganho aqui nesse valor que eu estou entregando. E isso não aconteceu. Como não ser refém do curto prazo? É você entendendo que você precisa entregar resultado além do último dia do mês. É você equilibrar a tua visão de mercado. Traga um equilíbrio para a tua visão de mercado. Entenda que entregar resultado a curto prazo é importante, mas não esquece do longo, porque o longo vai chegar. Eu tenho que me atualizar, eu tenho que me informar, eu tenho que, na verdade, colocar em prática uma visão sistêmica. Eu tenho que me interessar mais para o que acontece ao meu redor. Eu tenho que entender que todo mundo na organização tem a mesma importância, não tem área mais ou menos importante. Eu tenho que tentar largar de ser refém da baia, certo? Eu tenho que ter uma visão estratégica mais amplificada.
certo? Eu não posso ser refém só do cotidiano, de correr atrás do curto prazo, de apagar incêndio. Eu tenho que melhorar a minha capacidade de priorizar. Uma série de pequenas coisas do meu dia a dia, somadas, elas trazem um grande ganho no final das contas. Você sabe que hoje fala-se demais da jornada do cliente. E esse é um termo que ele passou a ser mais comum depois dessa digitalização. Então, você entender o momento do teu cliente, seja ele uma empresa grande, seja ele um distribuidor, seja ele um consumidor final, isso é crucial, certo? Então, a segmentação, ela parte do seguinte princípio, que cliente tem necessidades e desejos diferentes, portanto, eles não só podem, como devem ser tratados de forma diferente. Você sabe qual é o grande princípio, no meu entender, da segmentação? Sabe o que ela te ajuda a fazer? Ela ajuda você a entregar mais para aquele cliente que precisa mais e não entregar mais para aquele que não precisa. Você consegue trazer uma adequação na tua entrega de valor, seja esse valor um produto, seja esse valor um serviço, certo? Então, o primeiro passo, entenda com quem você quer conversar. E muitas vezes é interessante porque as coisas não acontecem numa lógica, como eu estou te contando. Às vezes, surge a oportunidade e eu identifico um segmento que nem passava pela minha cabeça e que eu percebo que o meu produto pode atender aquele segmento. Então me dá a impressão que criou-se um segmento na minha cabeça que eu nem sabia que existia. Da onde? Da tua capacidade de dar o quê? De antena ligada. Você percebe que não tem a fórmula do sucesso? Se tivesse a fórmula do sucesso, eu não estava aqui agora, não. Provavelmente eu estaria numa ilha paradisíaca, tomando água de coco com canudinho bem comprido e cobrando muito caro para contar para vocês. Eu não conheço o segredo do sucesso para você fazer uma boa segmentação. Muitas vezes a segmentação ela simplesmente aparece e cabe a você aproveitá-la. O mercado te mostra uma série de sinais. E a hora que você enxerga esse sinal, você acaba chamando isso de oportunidade. Oportunidade é uma antivisão de uma situação potencialmente favorável, que ela só se transforma em algo benéfico se você antecipar ou trazer essa oportunidade que mora no futuro, porque a oportunidade, para existir o conceito, ela precisa não ter acontecido ainda, para o presente. Olha, eu vejo uma mescla assim muito grande. Não é porque a empresa é maior que é mais fácil para ela, pelo contrário, certo? Uma empresa maior, imagina uma empresa maior, uma empresa de capital aberto, imagina a pressão que ela tem para entregar resultado. Imagina uma multinacional, a pressão que ela não tem para entregar resultado, certo? Então, eu acho que o desafio que a gente tem também são desafios que a gente precisa adaptá-los, adaptar a nossa estratégia, segundo a nossa capacidade de fazer leitura desse desafio. Quanta coisa que a gente percebe que rola no mercado e que não depende da gente, certo? É furacão, é momento político, é guerra, são variáveis incontroláveis que detonam, exato, a pandemia, certo? Ruptura tecnológica, decisões de judiciários de vários países, essa interconectividade que hoje existe no mundo, a eleição americana, certo? O furacão em determinado lugar, certo? A guerra em outro, essas coisas que parecem tão distantes da gente, certo? Elas, na verdade, estão cada vez mais perto, porque ela interfere no valor do juro, interfere no valor do dólar, interfere no teu dia a dia, certo? E você se vê o quê? Você se vê literalmente perdido, sem literalmente saber o que fazer. Pouco interessa se você é pequeno, médio ou grande. As empresas que estão mais preparadas são aquelas que têm pessoas mais alinhadas ao seu propósito, que têm pessoas, certo, que estão de antena ligada, que estão, na realidade, plugada no que está acontecendo, que reage rápido a determinadas mudanças e que entende que tem coisas que não dá para mudar e eu vou ter que lidar com a situação do jeito que ela se apresenta.
Olha, um caminho que eu acho que é assertivo é você literalmente entender o que é que está na cabeça do teu cliente. Seja porque você faz uma pergunta e ele te responde, seja porque você tem um protagonismo e você conhece o mercado e você se antecipa, porque tem muito cliente que não sabe o que quer, cabe a você contar para ele o que ele quer, o que é uma coisa muito comum também, o que mostra o protagonismo que as organizações têm em busca desse entendimento. Então, um caminho que eu acho seguro é você ter claro necessidade e desejo do teu mercado e se perguntar se você está preparado para atender essa necessidade e esse desejo, certo? Isso eu chamo de assertividade. E essa assertividade, ela também pode me ajudar a reduzir duas coisas: desvios e retrabalho. Eu não quero acertar, eu quero errar menos. Faça perguntas que eu sei responder, porque se eu soubesse errar menos, eu estaria vendendo para você o meu modelo de sucesso a peso de ouro, porque talvez eu diga hoje para você o seguinte: olha, para você errar menos, você precisa ser mais assertivo na contratação de pessoas, para você errar menos, você precisa se reunir de informações que hoje você não tem, você precisa organizar melhor essas informações. Mas talvez daqui a um mês você tenha tudo isso e você continue errando. Sabe por quê? Porque o vento mudou, o cenário mudou, e agora eu não preciso reunir informações, eu preciso, sabe o quê? Priorizar essas informações. Eu tenho muita informação. Eu tenho agora que parar de ter informação, porque tanta informação está me trazendo um troço que eu gosto de chamar de paralisia analítica. Tem tanta informação, pouco tempo para eu tomar decisão, que é melhor não ter tanta informação desse jeito. Isso gera uma ansiedade para mim, certo? Então, o modelo que hoje funciona talvez não vai ser o modelo que está funcionando amanhã. Isso é uma coisa interessante. O meu modelo de sucesso, ele não valida o meu passaporte para eu ter sucesso amanhã. Imagina eu repetir exatamente uma receita, entre aspas, que eu digo para você que hoje funciona. Talvez amanhã ela deixe de funcionar. Por quê? Porque o mundo não é mais o mesmo, certo? Porque o Trump ganhou, porque a Câmara ganhou, porque o prefeito foi um, o prefeito foi outro, porque o dólar subiu, porque agora a economia da China aconteceu tal coisa. E, pessoal, a gente está, dia sim, o outro também, impactado por variáveis incontroláveis. Nunca aquele livro do Nassim Nicholas Taleb, que escreveu A Lógica do Cisne Negro, já faz algumas décadas, ele foi tão atual, onde ele diz que aquilo que você não conhece impacta muito mais o teu resultado do que aquilo que você conhece. Então você já imaginou que você tem que estar hoje preparado para enfrentar desafios que você não sabe como é que eles vão chegar a você? Eu tenho que me preparar para um jogo que talvez eu nem conheça as regras, porque talvez elas possam mudar.